Bom dia a todos, paz e luz a todos nós. Mais um domingo aqui, estudando, que tenhamos toda a luz, toda a vibração dos mentores que aqui nessa casa se encontram, né, no dia de hoje, que a gente possa aprender um pouquinho mais, que eu possa transmitir para vocês alguma coisa a mais, para que a gente evolua, né? Suba um degrauzinho a mais na nossa evolução, né? Que é o que a gente espera, é evoluir, mudar e nos tornarmos melhor, né? A cada dia a gente tem que se tornar um pouquinho melhor. Hoje eu sou melhor do que ontem, amanhã eu vou ser melhor do que hoje, tá? Hoje nós estamos estudando, né, o nosso livro Caminho, Verdade e Vida, que é do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. O capítulo de hoje, ele tem um título assim, diferente, não é diferente, mas que vai fazer a gente pensar muito. É a coroa. E quando a gente lê a coroa, em se tratando de Jesus, o que a gente pensa, né? Naquela coroa de espinhos, né? Que foi colocado em Jesus antes da crucificação. Então nós nos remetemos a essa coroa. E o capítulo de hoje é bem para nós fazermos uma comparação entre a coroa que ele usou, o que ela representava, e a coroa que normalmente reis poderosos usam, né, imperadores, que é aquela coroa de ouro cheia de diamantes, né? Então, esse título, ele nos remete ao que disse Jesus: o meu reino não é deste mundo, né? Ele fala isso, meu reino não é deste mundo, porque realmente a realeza dele não era daqui, né? Não era das coisas materiais, né? A realeza dele era o plano espiritual, né? Quando falamos da realeza de Jesus, ela é muito diferente das realezas que conhecemos hoje em dia, que são dos imperadores, dos reis, dos poderosos. Jesus vai trazer para nós uma visão completamente diferente do que é poder, do que é vencer, do que é fortuna, do que é ter influência, do que é ser grande, ter grandeza. Ele vai inverter essa lógica de valores, né, que muitas vezes nós trazemos, a lógica de valores materiais. Então, ter poder é ter dinheiro, é ter riquezas, é ter bens, ter influência. Eu sou amigo de fulano, de tal vereador, do prefeito. Ele vai mudar essa nossa visão. E ainda, infelizmente, nos dias de hoje, muitos corações ainda estão preocupados com essa realeza do mundo e não com a realeza espiritual, tá? Nós que estamos aqui, se estamos aqui é porque queremos aprender, queremos evoluir. Então, nós vamos conhecer um outro reino, né? Nós vamos conhecer ter uma outra percepção do mundo, da vida, compreender a vida diferente. Jesus vai nos propor que renúncia é conquista, simplicidade é riqueza, humildade é fortaleza, perdão é coragem, honra é perdoar, grandeza é servir, é serviço, fortuna é o amor que nós temos, as amizades que nós cultivamos. Isso é ser rico, isso é a nossa fortuna. A coroa em si, ela é um símbolo de realeza, né? Reis, imperadores.
Mas para Jesus, essa coroa tem uma outra simbologia que nós vamos ver hoje. O que normalmente a gente associa a coroa e pensa na coroa de Jesus. A coroa de Jesus como era? Era uma coroa de espinhos, né? Ele carregou a coroa de espinhos. Qual a realeza? Qual é a coroa mais legítima? Aquela de ouro e pedras preciosas ou a coroa de espinhos de Jesus? Qual é a verdadeira? Qual é aquela que nós estamos querendo seguir, querendo ter, né? A própria simbologia da coroa de espinho já vai nos dizer que não é fácil, né? Alcançar o reino, alcançar as coisas de Jesus, de Deus, não é fácil. Ela é uma coroa de espinhos. Aquela de ouro e pedras preciosas ou aquela que o Espírito recebe por mérito de valores construídos, né? Porque a coroa de ouro e de pedras, ela é passada de geração a geração, pai para o filho, ela não tem uma maneira de se medir quem merece aquela coroa ou não. Ela é passada. A coroa de Jesus não. Nós recebemos ela de acordo com as ações que vivemos no bem, no amor, né? E Jesus é a coroa de espinhos. Aqui fala assim, está em Marcos 15:17. E vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. Então fizeram dele sarcasticamente, porque é o rei, o rei, mas eles não entendiam que não era o rei deste mundo. E quando fizeram toda essa parte de crucificação, de julgamento de Jesus, era com medo de que tirasse o poder deles. E Jesus não veio para isso. Ele não veio para tirar poder nenhum. Ele veio para ensinar, para nos dar o modelo. Expectativa de um novo rei. Então, quando Jesus chegou e começou a falar num novo reino, eles assustaram. Por quê? Porque eles tinham a visão material, né? Aquela visão material de um rei, que não era a visão de Jesus. Jesus, ele se apresentava como um emissário de um poder muito maior do que todos os poderes da terra. Ele é associado ao título de rei, mas eles pensavam nas coisas materiais. E ele não estava preocupado com isso, com as coisas materiais. As questões que ele trazia eram espirituais, era para a mudança interior de cada pessoa. Jesus nunca se colocou como rei do mundo. Ele nunca disse que ele era rei do mundo. Ele nunca disputou os poderes do mundo. Ele sabia do seu dever, da sua incumbência enquanto governador espiritual da nossa orbe, do nosso planeta. Ele sabia e por isso ele deixou-se passar por tudo, por todas as provações, sem reclamar, sem em nenhum momento querer abandonar tudo aquilo, porque ele sabia do que ele precisava fazer e ele cumpriu até o último. Emmanuel começa assim: quase incrível o grau de invigilância da maioria dos discípulos do Evangelho. Na atualidade, ansiosos pela coroa dos triunfos mundanos. Desde longo tempo, as igrejas do cristianismo deturpado se comprazem nos grandes espetáculos,
através de enormes demonstrações de força política. E forçoso é reconhecer que grande número de agremiações espiritistas cristãs, ainda tão recentes no mundo, tendem às mesmas inclinações. Então a gente vê o cristianismo, as agremiações ali, a Igreja Católica brigando por poder, querendo ter influência em tudo, né? Eles usavam dessa questão, o Papa, padre, para ter poder junto aos reis, aos imperadores, né? Eles ainda, até hoje, a gente vê isso nos dias atuais, né? E a gente vê isso acontecendo em algumas casas espíritas também. A briga, não é briga, mas a disputa em ser o presidente da casa, em ser aquele que melhor fala, aquele que melhor... e não é assim. Ninguém é melhor. Somos todos iguais. Cada um dentro da sua potencialidade, da sua, né, daquilo que precisa. Já são passados 2000 anos, mais de 2000 anos, da vinda de Jesus e de toda aquela cena que foi inesquecível da sua crucificação. E mesmo assim, ainda vimos as disputas pela realeza material, esquecendo da realeza espiritual. Mesmo passado tanto tempo, a gente ainda disputa a realeza material e se esquece muitas vezes da realeza espiritual, se esquece de Jesus, se esquece do seu exemplo, da sua exemplificação, tudo que ele passou para mostrar para nós, porque ele foi o nosso exemplo, tudo que ele falou, tudo que ele passou foi para nos mostrar o que realmente nós deveríamos seguir. Ainda perseguimos a realeza do mundo, as outras coroas, a coroa de ouro e de diamantes, e não a coroa de espinhos. Eu sei que é difícil a gente falar assim, eu quero a coroa de espinhos, né? Mas é essa que a gente tem que procurar, porque é ela que vai nos levar à evolução, a podermos nos tornarmos cada dia melhores. Isso não quer dizer que um cristão verdadeiro não possa estar num cargo de poder, que não possa ter uma influência, que não possa ter um nível financeiro bom. Não quer dizer isso. Só que o objetivo desse cristão é usar desse poder, usar dessa influência, usar do bem material que ele tem para ajudar as pessoas, para poder auxiliar aqueles que necessitam. Então não é porque ele tem o poder, ele tem uma influência, que ele não pode ser um cristão verdadeiro. Ele pode sim. É a maneira como ele vai usar essa influência, usar esse poder, usar esse bem material que ele tem, que vai mostrar que ele é um bom cristão, né? É nesse... porque se ele está com Jesus, ele está perseguindo a coroa de espinhos, ele quer a coroa de espinhos, porque é ela que vai nos ensinar, né, a nos tornarmos melhores. É que nem eu vi a ostra, ela só faz a pérola porque ela tem um grãozinho de areia ali dentro que fica incomodando. Então a gente só melhora se a gente tiver alguma coisa para nos incomodar, né? Porque senão é para nos incomodar. Com o tempo, nós fomos deturpando, a igreja foi deturpando o evangelho
de Cristo, tá? Apareceram novos interesses seculares e aí foram se colocando os interesses por poder, por influência e automaticamente afastando da pureza real do cristianismo inicial. Porque o cristianismo primitivo, aquele do início, não queria poder, não queria influência. Ele queria o bem, a mudança de cada um de nós que estamos aqui. Naquele tempo, no cristianismo primitivo, os cristãos eram reconhecidos pela sua capacidade de servir, de doar, de renunciar, não pelo bem que ele tinha, pelas coisas materiais, pela casa, pelo castelo, não. O cristão verdadeiro, ele era reconhecido por aquilo que ele fazia de bom aos outros, por servir aos outros, renunciar, né? O cristianismo acabou se tornando uma instituição, criando hierarquias, cargos e aí sim havendo a disputa de poderes, porque o cristianismo foi institucionalizado, ele se tornou uma instituição. Não há sentido para que haja essa disputa, nem na Igreja Católica, nem no Centro Espírita, em nenhum lugar, né? Há sentido nessa disputa de poderes. No Centro Espírita, o que devemos querer para sermos reconhecidos é o bem que a gente faz, aonde eu posso ajudar, aonde eu posso auxiliar. Muitas vezes nós achamos que o vir aqui no centro, o escutar uma palestra, o tomar o passe basta, mas não basta, não basta. Esse é um começo. O vir, o estar aqui, assistindo uma palestra, ouvindo alguém falar, lendo um livro, tomando passe, é o começo. Mas de nada adianta se tudo que eu ouço, tudo que eu aprendo, eu não colocar em prática ao bem do próximo. Então eu tenho que colocar aquilo que eu posso, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu ouvi para o bem do próximo. Então aí sim eu estou sendo um espírita na real palavra dele, né? Porque eu estou pondo em prática tudo aquilo que eu estou aprendendo. É fácil colocar tudo em prática? Não. Mas a gente vai tentando todo dia um pouquinho. Todo dia a gente tenta um pouquinho. E Emmanuel continua. Individualmente, os prosélitos, e eu procurei o que era prosélitos, porque sinceramente eu não sabia, na Bíblia ele se refere a estrangeiros que se converteram ao judaísmo, tá? Eu não sabia, eu nunca tinha ouvido. Individualmente, os prosélitos pretendem o bem-estar, o caminho sem obstáculos, as considerações honrosas do mundo, o respeito de todos, o fiel reconhecimento dos elevados princípios que esposaram na vida por parte dos estranhos. Então, eu quero o reconhecimento dos outros para aquilo que eu estou fazendo. Muitos querem isso, o reconhecimento. Ai, nossa, você viu como tal pessoa fala? Ai, nossa, você viu como tal pessoa é caridosa? Muitas pessoas ainda hoje, e não é isso. Quando essa bagagem de facilidades não os bafeja no serviço edificante, sentem-se perseguidos, contrariados e desditosos. Quando eles não têm esse reconhecimento por parte dos outros, eles se sentem injustiçados. Porque não é reconhecido. E não é isso que nós estamos procurando. Não é isso que estamos almejando. Vamos pensar em um discípulo ou uma discípula fiel de Jesus
que encontrou facilidades na sua trajetória. Vamos pensar, Chico Xavier, ele teve facilidades durante a encarnação dele aqui na Terra? Não. Eurípides Barçanufo? Também não. Anália Franco? Não. Católica, Madre Teresa, ela teve facilidades na vida dela? Não. Foi uma vida difícil, penosa, em bem aos outros. Um protestante, Luther King. Então, todos os que nós temos de exemplo, que foram fiéis às leis de Deus, às leis, aquilo que Jesus ensinou, não tiveram facilidade na vida, não. A vida deles foi muito difícil, aliás. Eles tiveram muitas coisas, muitas barreiras, muitos obstáculos a vencer. Quem não encontrou resistência, calúnias, ataques, incompreensões ou traições? Quando a gente se propõe a falar de Jesus, a falar dos seus ensinamentos, podem ter certeza, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Não tem como. Nós estamos num mundo de provas e expiações. E vai ser impossível agradar a todo mundo. Nem Jesus conseguiu agradar a todos. Quanto mais nós que ainda estamos aprendendo, estamos tentando evoluir, nos tornarmos um pouquinho melhor. E Jesus era o espírito mais puro, mais iluminado que esteve aqui. E ele não conseguiu agradar a todos. Isso seria muita pretensão da nossa parte. Isso seria vaidade, orgulho, achar que vamos agradar a todos, que vamos... Não. Então, não é por esse lado que nós vamos, de agradar aos outros, de querer que os outros vejam aquilo que eu estou fazendo. Não, eu faço por mim e não pelos outros. Mas isso não quer dizer que nós tenhamos que ser rudes, ásperos, desrespeitosos com os outros. Não é por isso que eu vou ser. Eu vou fazer o melhor de mim para o outro. Se eu não quero reconhecimento, eu vou fazer por aquela pessoa, ela está precisando. E nem, às vezes não é nem em coisa material, eu dar alguma coisa, não. Às vezes é uma palavra, um abraço. Quantas vezes eu recebi um abraço que era o que eu estava precisando, era só aquilo que eu estava precisando, um abraço, né? O que esses discípulos reais, Chico Xavier, Barçanufo, eles encontraram, não foi o reconhecimento dos outros, foi o bem-estar interno deles. Foi ter a consciência deles tranquila. Isso foi o que eles encontraram. Eles tinham a consciência tranquila, porque eles fizeram o que era necessário para os outros. Então, tudo aquilo que eu faço para os outros, eu transformo de bem para mim. É para mim que vem. O bem feito é para mim, porque eu vou me sentir bem, eu vou estar melhor. Queremos entrar na seara de Cristo, mas esquecemos o convite que ele faz. Ele fala, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Foi esse o convite que ele nos fez. Ele não fez o convite, se você quiser me seguir, você vai ter uma vida fácil, você vai... Não. Se quiser seguir, quem quiser me vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E ele foi o primeiro a tomar a cruz. Ele foi o primeiro a dar o exemplo. E a gente sabe que a cruz não era leve. A nossa cruz também não é. Ela é pesada. Nós temos que deixar de sermos o que éramos. Se éramos pessoas que pensávamos só em nós,
só naquilo que nós queríamos, só no bem material, temos que mudar e nos tornarmos melhor do que antes. Foi o que eu falei no começo. Hoje eu tento ser melhor que ontem, amanhã eu vou tentar ser melhor do que eu fui hoje. E de degrauzinho em degrauzinho a gente vai. Nós vamos atingir a perfeição agora? Acredito que não. Ainda temos muitas coisas. Mas o nosso objetivo é esse. É isso que nós queremos. É essa coroa que nós queremos. Temos que combater as nossas paixões, combater a nós mesmos e fazermos a nossa mudança interna. Nós lidamos com incompreensão, desrespeito. Por quê? A sombra não quer que mudamos. A sombra nos quer no materialismo. A sombra nos quer, ela vai tentar impedir que nós nos tornemos melhores. Lógico que vai. Vocês podem perceber que toda vez que a gente tenta conhecer melhor a doutrina, a gente está caminhando na doutrina, vão aparecer obstáculos. Por quê? A sombra não quer que você melhore. Ela quer que você fique no nível, porque para ela é melhor. A luz de cada um de nós incomoda as sombras. Então eles vão fazer de tudo para que a gente não nos tornemos seres iluminados, né? Seres melhores. Mas aí é só a gente se lembrar de Jesus, da sua coroa, dos seus seguidores, e entenderemos que os obstáculos que encontramos é para seguirmos o caminho de Jesus. Os obstáculos que encontramos aqui na Terra é realmente para nos tornarmos melhores. E Emmanuel continua: mas e o Cristo? Não bastaria o quadro da coroa de espinhos para atenuar-nos a inquietação? Então não bastaria lembrar de tudo que o Cristo sofreu para que a gente sossegasse e falasse, não é assim mesmo? Ele fala assim, será que nós esquecemos de Jesus e de toda a sua trajetória, de todo o seu exemplo? Quando estivermos nas nossas inquietações, ingratidão, achando que a pessoa foi ingrata, querendo um cargo maior, achando que não estamos sendo reconhecidos, devemos nos lembrar de Jesus, da sua coroa. Ele, que era o rei, o governador do planeta, que foi vestido daquela maneira, que foi colocado uma coroa de espinhos, aquela túnica, querendo dizer que era a túnica de um rei. Então ele foi humilhado, vamos dizer assim, naquele momento, e lembrar que ele se manteve firme em todos os momentos, em todo o seu sofrimento, que para nós, se a gente esteve lá, pode ser que sim, que nós já estivemos nesse momento, é uma coisa que nós nunca vamos esquecer. É uma coisa que ficou marcada na nossa retina espiritual. E que até hoje, quando a gente assiste um filme em que passa esses últimos momentos de Jesus, é tão difícil assistir, né? É tão duro ver todo aquele sofrimento, mas ele estava firme naquilo. Quando lembramos disso, o nosso coração vai se abrandar. Como que eu posso estar assim, incomodada, porque alguém não reconheceu o que eu fiz, alguém foi ingrato com aquilo que eu fiz, se Jesus passou por tudo aquilo sem reclamar, sem se revoltar, e foi bem pior do que as coisas que nós passamos. Os problemas que nós temos hoje em dia são muito pequenos perto de tudo
o que ele passou. E qual o exemplo que ele nos deu? De paciência, de resignação. Ele não reclamou, ele não se revoltou, em momento nenhum. Aí continua Emmanuel. Naturalmente que o mestre trazia consigo a coroa da vida, a coroa da luz. Entretanto, não quis perder a oportunidade de revelar que a coroa da terra ainda é de espinhos, de sofrimento e trabalho incessante para os que desejem escalar a montanha da ressurreição divina. Ao tempo em que o Senhor inaugurou a boa nova entre os homens, os romanos coroavam-se de rosas, mas, legando-nos a sublime lição, Jesus dava-nos a entender que seus discípulos fiéis deveriam contar com distintos de outra natureza. A coroa de espinhos, apesar de ser de espinhos, ela tem uma outra representatividade. Ela é uma aura luminosa, é a aura, porque a coroa que Jesus realmente estava carregando não era aquela coroa de espinhos, era uma coroa da vida, né? A coroa da luz, da luminosidade. Mas nós sabemos que a coroa aqui da terra, ela ainda é de espinhos. Mas nós estamos tentando chegar na coroa luminosa, na coroa de Jesus, na coroa da vida, na coroa do céu. Jesus, ele podia ter se livrado de tudo aquilo. Ele não precisava ter passado por tudo aquilo. Era só ele ter pedido ao Pai. Deus teria mandado a ele a sua legião para livrá-lo de tudo aquilo. Mas ele não quis. Ele quis dar o exemplo e ir até o fim na sua missão, naquilo que ele se propôs em vir fazer aqui na Terra. Porque nós sabemos que ele é um dos espíritos mais evoluídos, ele não precisaria ter voltado. E ele quis vir para nos ajudar, para nos mostrar, para nos exemplificar. Ele poderia ter passado por tudo aquilo com muita facilidade, mas ele não quis perder a oportunidade de dar o exemplo a todos nós, para que no futuro nós pudéssemos nos lembrar que ele passou por tudo, porque assim nós podemos nos fortalecer e enfrentar as nossas dificuldades, que são tão pequenas diante do que ele passou. Chico Xavier tinha prestígio? Tinha poder? Influência política? Não. Ele tinha apenas a coroa de espinhos, que foi o sacrifício e a renúncia no trabalho incessante. E o quanto ele enriqueceu a nossa humanidade. Então ele não tinha coroa de ouro e diamantes, ele tinha coroa de espinhos, porque ele trabalhou, ele foi um exemplo também para nós, um exemplo mais recente, vindo depois de Jesus, nos mostrando que a gente tem que trabalhar, que a gente está ali. A vida dele não foi fácil, né? Nos dias de hoje, ainda valorizamos muito a coroa de ouro. Devemos prestar atenção no que realmente estamos procurando. A coroa de ouro, que é das coisas materiais, ou a coroa de espinhos, que são as conquistas espirituais? A gente tem que parar e pensar, o que eu quero para a minha vida? A coroa de ouro, que representa as facilidades, que representa poder, que representa, ou a coroa de espinhos, que representa o trabalhar, o servir, o nos tornarmos melhor a cada dia, espiritualmente, ajudar o próximo. Qual coroa eu quero para mim? A de espinhos não vai ser fácil, mas é essa que a gente está querendo chegar nela, como Jesus chegou. Porque o que nos importa é o agora, aqui,
ou que a gente pode alcançar depois, na vida eterna, lá do outro lado, né? Então nós fazemos aqui, nós lutamos, nós corremos atrás, para poder chegar do outro lado, num degrau de evolução um pouco melhor. Como dizia Bezerra de Menezes, se sem Jesus uma rosa tem 1000 espinhos, então quando eu não estou com Jesus, uma rosa tem 1000 espinhos. Quando eu estou com Jesus, um espinho tem 1000 rosas. Sem ele, uma rosa, 1000 espinhos. Com ele, um espinho, mas ele tem 1000 rosas. Cada espinho encontrado no caminho, se eu estou com Jesus, ele se transformará em 1000 rosas. Ao contrário, que cada rosa que buscamos no mundo ilusório, no mundo material, vai se transformar em 1000 espinhos de arrependimento e de dores. Meditemos nisso. Busquemos com Jesus a coroa da vida, que por ora, ainda na terra, ela é de espinhos. Por enquanto ela é de espinhos, mas nós vamos procurar alcançar o da vida eterna. Estamos aqui para vencer o mundo e não no mundo. Eu não vim para vencer no mundo, eu vim para vencer o mundo. Passar por essa encarnação evoluindo, não estagnado. E o que muitas vezes acontece, a gente se acomoda e espera que venha. Tem que vir as coisas boas. E não é assim. Se eu não correr atrás disso, ela não vai vir. Ela não vai chegar até mim. Eu tenho que correr atrás. Construindo dentro de nós um mundo que transforme o mundo ao nosso redor. Essa é a nossa finalidade. Por isso que eu falei, vamos aprender e colocar aquilo que estamos aprendendo em prática. O Espiritismo, ele veio como um grande consolador. E consolador consola a dor. Ele não tira a dor. Ele não vai tirar a dor. Ele vai te mostrar como podemos superar aquela dor. Mas a dor às vezes é necessária, porque se nós não a temos, a gente acomoda e não procura melhorar, né? A questão não é não sentir dor, mas aprender a viver e tirar aprendizagens com essa dor. É nos tornarmos melhor a cada dia. Espero que eu possa ter trazido a vocês um pouquinho daquilo que eu aprendi aqui, daquilo que eu também, eu falo que sempre eu visto aquilo que eu estou estudando, né? Porque a gente também erra muitas vezes e a gente tenta ser melhor. Então, que eu possa ter trazido alguma coisinha para vocês, que o domingo de vocês seja muito abençoado, a semana muito abençoada e que os espíritos de luz, os nossos mentores, estejam a cada dia conosco, nos intuindo e nos tornando pessoas melhores.